Fala galera do canal História e Histórias, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aí com mais um vídeo pro nosso canal, tá? Se você tá curtindo os vídeos, vai logo se inscrevendo aí no canal, dando um joinha e ajudando a divulgar os vídeos, beleza? Bom, o tema de hoje do nosso vídeo, gente, é a seca de 1877. Na verdade, a gente vai dar um início na sequência de 3 vídeos falando das 3 secas importantes e que deram início aos programas de assistência social, né, políticas públicas e as medidas que foram tomadas para solucionar esse problema. A gente vai estar falando especificamente do Ceará. Eu sou cearense, moro no sertão do Ceará, então é a área que eu mais tomei conhecimento acerca do tema, tá? Na graduação. Bom, a seca de 1877, gente, ela durou 3 anos e foi o grande primeiro impacto da seca na nossa região. Embora o estado já tivesse sofrido com outras escassez, esse foi o primeiro ano onde se demarcou realmente as mortes, o desespero dos flagelados e a migração da população, né, do Ceará para outras regiões do Brasil. O mais importante de falar sobre esse tema, galera, é que a gente teve na história das secas no Nordeste como um todo, a gente teve milhares de mortes, a gente teve campos de concentração, onde os flagelados foram obrigados a se dirigir na época da seca, a gente teve migração das pessoas da região, principalmente do Ceará e dessa parte do polígono das secas. Vocês podem pesquisar aí depois na internet, né? Polígono das secas, vocês vão ver a região que a seca abrange. A gente teve migração dessas pessoas para a povoação da Amazônia, para a construção de Brasília, para a mão de obra dos grandes centros urbanos como Rio e São Paulo, né? E nada disso você encontra ou vê alguma menção no livro didático, viu? Então, a seca é um tema muito interessante, que tem um campo que necessita ser muito estudado na história da nossa região, mas que de certa forma é deixada um pouco à margem. Então, gente, a seca de 1877... ela trouxe o primeiro impacto assim mais profundo na seca no sertão. Milhares de pessoas passando fome, morrendo de fome, se dirigiam para Fortaleza. Fortaleza nessa época passava pelo seu embelezamento, aformoseamento, que a gente conhece aqui como Belle Époque. Foi uma época que a França teve muita influência, né, nas nossas capitais, não, nas nossas cidades da época, né, ainda não se tinha essa unidade de Estado, de Brasil tão forte, né, como temos hoje. Então, gente, a Fortaleza estava se embelezando e de repente passaram a chegar 200, 300 pessoas morrendo de fome, de doenças, epidemias, né, que assolavam essas pessoas fracas, sem defesa para se defender das doenças, né? E essas pessoas que chegaram em Fortaleza e começaram a se aglomerar pelas ruas, pelas praças. E no primeiro impacto, as pessoas caridosas e querendo se tocando com aquele problema que assolava a cidade, começaram a ajudar os flagelados, né? Mas a demanda foi tão grande, cada dia vindo mais e cada dia vindo mais, que chegou um momento em que se teve que excluir essas pessoas para fora dos limites da cidade, né? A gente teve um dia dessa seca, eu não me recordo se foi essa seca duraram 3 anos, eu não me recordo em qual dos anos foram, mas teve um dia, gente, em que se chegaram a contabilizar 1.004 mortos em Fortaleza, né? E os coveiros tiveram tanto trabalho para sepultar essas pessoas, passar a noite sepultando as pessoas, mas mesmo assim não conseguiram dar conta, e mais de 300 pessoas ficaram sem seu óbito, com deixaram de ser enterradas, acabaram sendo mesmo comida pelos urubus, né? Devido à incapacidade de sepultar todo mundo. Então a gente tem números nessa seca que são muito importantes e que vão demandar as tomadas, as medidas para as secas futuras, né? Nessa seca o problema ainda era tão distante, o que se pôde fazer foi tentar afastar os flagelados, né, da cidade, do centro da cidade, das praças e do convívio das pessoas da cidade, tá? Isso marcaria o início das frentes de trabalho.
que iriam vir nas próximas secas, que a gente vai falar nos próximos vídeos. O mais interessante de falar sobre isso, gente, sobre seca, é que esse problema teve e tem um impacto muito profundo aqui na nossa região, mas você não encontra nada disso mencionado no livro de história, no livro didático das escolas do nosso estado. A gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho em grupo na graduação e a gente tratou justamente disso. Então fomos a uma escola de ensino médio aqui da minha cidade e pesquisamos no livro didático, pegamos livros didáticos de história que eram usados, pesquisamos os livros didáticos e não há nenhuma menção a esse problema aqui no nosso estado, tá? E também não há menção desse problema em outros temas que estão ligados à seca. Por exemplo, você estuda a história da povoação da Amazônia e você encontra no livro didático, mas você não encontra uma menção das pessoas que foram fazer esse povoamento e de que condições elas saíram do estado delas para fazer esse povoamento. Você vai lá na construção de Brasília, você até ouve uma menção que nordestinos contribuíram para essa construção dessa cidade, mas você não ouve o porquê, você não sabe por que essas pessoas tiveram que sair do seu estado, da sua região, para ir trabalhar numa obra faraônica como foi a construção de Brasília. Então, há anos, a mão de obra nordestina, a mão de obra dos flagelados e condescendentes, né, pessoas que vieram pós, é usada de forma barata, tá? E de forma quase que negligente. Mas, e isso vai ficando à margem. Essas pessoas vão ficando como à margem, vão ficando à margem da história do nosso país. Você ouve as grandes figuras, os grandes presidentes que construíram, os arquitetos, mas a mão de obra e sua história você não ouve falar no livro didático. A gente vai continuar aí no próximo vídeo sobre a seca do 15, falando mais um pouco sobre as medidas que foram tomadas para solucionar esse problema e para saber se essas medidas tiveram um impacto realmente positivo ou se poderiam ter sido melhor trabalhadas. Então, se você quiser, espera o próximo vídeo que a gente vai estar falando mais um pouco sobre esse tema. Valeu? Tchau e até. Se está curtindo, vai se inscrevendo, vai dando um joinha e a gente tem muita coisa para debater aí.